Todos nós gostaríamos de saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Todos nós gostaríamos de identificar a vontade de Deus em nossa vida. Como saber o que Deus quer de mim? E quando você não sabe qual é a vontade de Deus, você se sente perdido. Muita coisa você não sabe, isso é ou não é a vontade de Deus? Essa é uma pergunta que todos fazem, porque primeiro, não praticar a vontade de Deus é uma loucura. Estar fora da vontade de Deus é estar sem o favor de Deus para a sua vida. Todo mundo deveria saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, existe uma diferença entre conhecer a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. Como se conhece a vontade de Deus? Romanos capítulo 12, 1 e 2, nos mostra como conhecemos a vontade de Deus. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Isso está falando de culto. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, culto racional. Então, o primeiro fato é, você não pode ficar sem culto. Apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o culto. Não existe crente sem culto, gente. Ou você é crente que participa e pratica cultos ao Senhor, ou você não é crente. Não existe meio crente. O que a Bíblia diz é, apresente-se no culto a Deus. Culto vivo, eu tenho que estar no culto vivo. Para quê? E não vos amoldeis a esse sistema do mundo, não aceitar as ideologias, a doutrinação do mundo, mas sede transformados, isso também no culto, pela renovação das vossas mentes. Como somos transformados pela mente? A partir da pregação da palavra, a nossa mente vai sendo moldada e vai sendo mudada. Para que, escute bem que interessante, a partir do momento que você participa e faz cultos a Deus, a sua mente vai sendo transformada. E então você experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você gostaria de saber a perfeita vontade de Deus para a sua vida? Levanta a mão aí. Então, é difícil saber a vontade de Deus? Você tem que se apresentar aos cultos. Você tem que fazer parte de cultos. Você tem que fazer o seu culto a Deus. Então a sua mente vai alinhando a vontade de Deus através do ofício da pregação. E aí então você começa de forma imperceptível, as coisas começam a dar certo. Não é que as coisas estavam dando errado, é que ela não encaixava. Por que ela não encaixava? Porque você não estava moldando a sua mente através da pregação à vontade de Deus. Quando você molda a sua mente nessa engrenagem através do ofício da pregação, olha o que a pregação faz. Ela encaixa você na vontade de Deus. Aí você fala, que bacana, está tudo dando certo para mim. É que você ajeitou a engrenagem. O problema é que também tem muitas pessoas que assistem cultos, que ouvem mensagens, mas não seguem o que ouvem. Também não tem esse encaixe da engrenagem da vontade de Deus. Então, nós temos aqui 4 maneiras de viver a vontade de Deus. Apresentando-se a Deus, vivendo um estilo de vida condizente com a palavra de Deus, e isso nós chamamos de santidade. E não se conformando com o mundo, dizendo, não aceito isso, não aceito aquilo outro do mundo. Quer dizer, não põe o pé nesse sapato chamado mundo. E 4, transformando a sua mente. É a pregação da palavra que transforma a sua mente. E aí então você passa a viver a vontade de Deus e as coisas começam a fluir como o rio. Então depois desses 4 pontos ditos aqui, que nós iremos experimentar e saber a vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, esses pontos aqui não é novidade a ninguém,
nós sabemos que somente após esses pontos mencionados, apresentar-se a Deus, viver um estilo de vida condizente à palavra de Deus, não se conformando com o mundo e transformando a sua mente, só após isso nós vamos conhecer e saber a vontade de Deus para a nossa vida. Porém, após saber disso tudo, ainda existe um outro desafio. Agora que eu engrenei a minha vida a esses 4 fundamentos, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu já sei. Então, tem uma coisa mais difícil agora: como praticar a vontade de Deus. Não tem muito tempo, uma irmã, ainda em Campo Largo, chegou para mim e disse: pastor, eu não quero mais ouvir pregação sobre a vontade de Deus. Eu disse: por quê? Ele falou: porque a vontade de Deus não é a minha, então não quero saber. Ela teve essa disfarçatez, pelo menos foi sincera. Falei: você literalmente está dizendo que não quer viver a vontade de Deus? Eu disse: sim. Então nós devemos aprender, primeiro, fazer o possível para encaixar a vontade de Deus na nossa vida. Porque se você não encaixa a vontade de Deus, você compra e estraga. Em vez de você ter a bênção, você tem a maldição. Dá tudo errado na sua vida. Eu, irmãos, identifico quando uma pessoa está passando uma prova, porque veja bem, Deus prova seus filhos. Aconteceu com Jó, aconteceu com Moisés, aconteceu com Elias. Quando Jó foi provado, ele não estava em pecado. Muito pelo contrário, Deus disse que era o homem mais reto que tinha. E aí todo mundo vendo aquela prova de Jó começou a procurar pecado nele. O que ele fez de errado? E depois tiveram que pedir perdão e dar presente para Jó. Cuidado quando você vê um servo de Deus sendo provado e você querer achar coisa errada nesse servo de Deus. Jó não estava em pecado, Elias não estava em pecado, Moisés, quando pediu a morte, não estava em pecado. É prova. E Deus prova o seu povo. Para quê? Deus prova o seu povo, Deus poda para que dê mais frutos. E é muito importante você entender que a prova, ela determina o fim de um ciclo e o início de outro ciclo. Quando Deus vai mudar um ciclo na sua vida, Ele lhe apresenta muitas provas. Não é assim na escola? Só após a prova que você muda de semestre? Então cuidado, tem coisa que é uma brecha, é uma coisa, mas tem a maioria das coisas nos justos, é prova. Então você começa a ver pessoas querendo saber por que você está passando isso e cogitar que você tem alguma coisa de errado, é prova, meu irmão. Você está pecando, pode estar pecando, tentando achar chifre na cabeça de vaca. Não é verdade? É vaca que não tem chifre. De cavalo também. Você começa a procurar pecado. Os amigos de Jó começaram a cogitar pecado na vida dele. E a Bíblia não diz inimigos, não. Depois o que aconteceu? Deus teve que mandar eles irem até Jó, pedir perdão e dar um presente. Ter que ofertar na vida de Jó para que Jó perdoasse eles. Então quando você vê um justo passando por uma prova, pode ter certeza, se ele está calado, você deveria ficar também. Essa semana eu recebi uma pergunta de um irmão assim: pastor, o que fazer quando Deus está calado com a gente? Eu falei: cala também para você não pecar. Fica calado também. Se Deus está calado, você também deve ficar, senão você peca. Então nós devemos identificar isso. Devemos aprender a praticar a vontade de Deus. Vamos imaginar que você já sabe a vontade de Deus para a sua vida. Nós falamos aqui de 4 maneiras para saber a vontade de Deus. Eu não tenho tempo para ensinar sobre saber a vontade de Deus. Mas ela é sabida, conhecida, descoberta através da renovação da mente, que vem através da
de ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Agora nós devemos aprender a praticar a vontade de Deus. Muito mais difícil do que saber a vontade de Deus é praticar a vontade de Deus. 90% de nossos pecados não vem porque não sabíamos que era pecado, vem por teimosia mesmo. Muito raramente alguém vai cometer um pecado que ele não sabia, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então 99,9% das pessoas caem em pecado sabendo, porque foram alertadas pelo Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, somente no Salmo 119, há 176 versículos acerca da vontade de Deus para a minha vida. Dos 176, 175 deles são desejos sinceros por parte do salmista, para que Deus, olha que interessante, para que Deus lhe permita fazer a vontade de Deus. O salmista diz isso de 175 formas diferentes, mas todas têm o mesmo anseio e desejo. O salmista insiste, dizendo: Senhor, me permita fazer a tua vontade. É uma insistência dele. É isso que nós devemos entender. Ele diz assim, permita-me, ó Deus, fazer a tua vontade, seguir teus caminhos, manter seus mandamentos. A sua oração, em primeiro lugar, deve ser: Senhor, me ajude a fazer a tua vontade, me deixa fazer a tua vontade. Pastor, eu não consigo orar, então te dou uma dica: vai até Deus e ore pela sua vida de oração. Senhor, eu estou aqui orando pela minha vida de oração. E pronto. Depois vai outro dia e ore pela tua vida de oração. Logo, quando você menos perceber, você estará orando, orando, orando e orando. Já dizia Thomas Watson: ore até conseguir orar. Porque através dessa prática insistente de orar pela sua vida de oração, você obtém o espírito de oração. E aí você não vai orar mais pouco, você vai orar substancialmente falando. Você também deve orar para pedir que o Espírito Santo lhe ajude a fazer a vontade. Senhor, me ajude a fazer a sua vontade. Então já te dei 2 orações para você fazer, que só nessas 2 orações você gasta mais de 20 minutos. Orar para orar. Orar para fazer a vontade de Deus. É por isso que nós vivemos, e é para isso que nós vivemos, para fazer a vontade de Deus. O que é o conceito da vontade de Deus, gente? Olha que interessante. Vamos aprender isso de 2 formas diferentes aqui pela manhã, sobre o conceito da vontade de Deus. Primeiro, nós temos a vontade de Deus, que o próprio Deus vai fazer. A vontade de Deus para Ele, Deus praticar. E nós temos a vontade de Deus que nós devemos praticar. Então Deus reservou para si uma vontade que só Ele vai praticar. Só é dele, de mais ninguém. E Ele reservou para nós também uma vontade dele para nós praticarmos. A vontade de Deus que o próprio Deus faz. No verso 6 do Salmo 33... diz assim: os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, e faz dos abismos seus depósitos. Isso aqui está retratando Deus, é claro, como Criador de todo o universo. Agora olha o verso 8. Tema ao Senhor toda a terra, tema-no todos os moradores do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele mandou e tudo apareceu. Agora está claro para nós que nos chama a adorar e a honrar ao Criador do universo, que nos mostra Deus como dono de tudo, que Ele não abre mão das suas coisas que Ele criou, que Ele não abre mão das coisas que Ele fez. Agora observa o versículo 10.
O Senhor frustra os planos das nações, anula os intuitos dos povos, mas o plano do Senhor permanece para sempre, e os seus intuitos, os intuitos do seu coração, por todas as gerações. A grande verdade que nós estamos lendo aqui é que Ele está introduzindo em nós a sua vontade soberana. Ele está aqui fazendo que a vontade dele seja soberana e somente dele, e que ele não vai mudar os seus planos só porque eu sou bom. Ou seja, eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso fazer o que eu quiser, a vontade de Deus não muda. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita para nós. Mas aqui eu estou falando da vontade dele, para ele, Deus, praticar. É a vontade, esta é a vontade de Deus, é a vontade de Deus que Ele mesmo vai praticar. Ninguém, nenhuma oração, nenhum jejum, nada vai mudar a vontade de Deus que Ele decretou para si, soberanamente, para que Ele pudesse praticar. Essa é a vontade que Ele vai praticar é inviolável, ela é inflexível, inalterada. Se Deus escreveu que isso é dele, será dele. É a vontade inflexível, inviolável, inalterada de Deus. Deus disse que iria fazê-lo, e Ele realmente vai cumprir o que Ele diz. Você não pode atrapalhar, você pode participar, mas atrapalhar você não vai conseguir atrapalhar. Agora o verso, veja bem, Isaías 46, versículo 9. Temos outra magnífica síntese desse aspecto da vontade de Deus. Diz assim: recordo-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e não há nada e nem ninguém que a mim se compara. Todo mundo deve colocar na sua cabeça de uma vez por todas que Deus tem seus desejos, que Deus tem suas vontades, que ninguém se compara a Ele. A verdade é que às vezes de forma imperceptível, nós passamos por cima da vontade de Deus. Nós fazemos as coisas sem consultar a Deus, sem saber, Senhor, isso é da sua vontade. E toda vez que você faz algo sem plena convicção da vontade de Deus, você se coloca numa posição de rebelião contra Ele. É o pecado de Lúcifer. Nós deveríamos consultar a Deus para as menores coisas da vida. Por que a vida de muitas pessoas começa a ficar amarradas? Porque elas estão fora da vontade de Deus. Irmão, aprenda uma coisa. Volta a repetir. Nem toda situação difícil que você está fazendo é desobediência a Deus. Muitas delas são provas mesmo. E a prova, como eu já disse e volto a repetir, ela serve para uma coisa sobrenatural: terminar um ciclo e começar outro. Sempre no final de um ciclo se aplica uma prova. E por que Deus faz? Jesus chamou isso de poda. Eu podo você para que você dê mais frutos. Diante de toda essa situação que eu passei, 3 meses de luta, todas elas eu perguntei para Deus o que foi isso. E em todas Ele me disse: é uma prova. Falei, mas por que eu mereço prova? Ele falou: todo bom filho merece uma prova. Eu estou podando você para que você dê mais frutos. E lá em casa nós começamos a consertar muita coisa. Por exemplo, viagens absurdas, o corpo já não aguentava mais para onde ia, um dia aqui, outro dia lá no Japão, outro dia na Eslovênia, outro dia acolá, outro dia aqui. Quantas vezes eu cheguei aqui nessa igreja aqui do aeroporto direto para o culto, do culto direto para o aeroporto, não tinha horário para comer, não tinha horário para dormir, trocando, tinha vezes que eu não sabia onde eu estava. Primeira coisa que Deus cobrou da gente: ó, vocês precisam organizar isso. Eu nunca pedi para vocês dar a vida pela obra.
Então a gente foi organizando, você vê, eu podo para que você dê mais frutos. Falou, se você continuar nessa correria, você não vai mais 10 anos. Então hoje a gente começa a organizar, é claro que tem muitos pastores e igrejas que ficam chateados. Semana passada um pastor ligou para a pastora e falou, o que eu tenho de errado que o pastor nunca vem aqui? Ficou bravo. Falei assim, olha, raramente eu vou. Porque isso é preconceito, porque só na minha igreja que ele não vem. Nós aprendemos a dizer não. Isso foi uma das coisas. Você vê, eu podo para que dê mais frutos. É muito interessante quando você lê aqui, eu sou Deus e não há outro. Não há outro semelhante a mim. Eu anuncio, Isaías 46, 9. O fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que não se sucederam. Sou eu que digo. O meu conselho subsistirá. E eu irei realizar toda a minha vontade. É a mesma coisa ali dito. Então literalmente, presta atenção. Deus faz o que Ele quer. Quando você estiver passando uma prova, vai doer na hora da prova. Dói muito. Mas põe na cabeça uma coisa. Vai passar. Está mudando um ciclo. Está começando uma nova estação. Toda mudança de ciclo, Deus aplica uma prova. E Ele não dá prova além daquela que possamos suportar. Se você está passando, a Bíblia diz que Ele é um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas. Então Ele se compadece da nossa dor. E passamos por provas que aparentemente você fala, eu não vou conseguir passar por isso. Mas Ele não aplica provas a nós que não conseguiríamos suportar. Faz parte. Ele está mudando o ciclo, mudando a estação na sua vida. Quantos que recebem, diga amém. Na hora dói. Ninguém gosta de passar por prova. Mas nem Deus gosta de aplicar uma prova. Mas ela é necessária, porque se você não mudar de ciclo, você não avança. E na hora dói. Mas aprenda uma coisa que eu aprendi durante toda a minha vida. Toda vez que tem uma mudança de ciclo, tem uma prova. Toda vez. Aprenda uma coisa. Eu dizia para minha esposa, nunca vai ouvir da minha boca questionar o Senhor. Nunca. Porque está ali, ó. É dali que vem a nota. Então o Senhor faz o que Ele quiser. Ele vai fazer. Em Daniel 4:35 diz que quando Nabucodonosor havia sido julgado tão severamente por Deus, ele voltou para os seus sentidos e ofereceu louvor e adoração a Deus. No verso 34 de Daniel 4 diz assim, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu sentido. E eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorificarei para todo sempre. Esse foi aquele camarada que tinha virado um cachorro, foi comer mato, foi comer sujeira, porque ele recusava fazer a vontade de Deus. Então ele foi tido como um bicho. De repente voltou o sentido dele, voltou-se a lembrança, ele estava fora de si. E voltou-se a lembrança, então ele glorificou o Senhor, passou a fazer a vontade de Deus e voltou sobre ele o seu sentido. Essa é a forma como Nabucodonosor descreve a sua adoração a Deus depois que voltou o sentido dele. Estava ali como um bicho de 4, comendo lavagem, comendo mato. Quando voltou o sentido a ele, ele louvou o Senhor, diz, porque o seu domínio é domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são considerados nada, e ele age no exército do céu, e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade, segundo a sua, e ninguém pode deter a sua mão e nem lhe dizer, o que o senhor está fazendo?
É isso que nós fazemos. O que o senhor está fazendo? Se Deus está calado, você também deve estar. Como eu respondi à irmã que me perguntou, o que fazer quando Deus está calado? Eu falei, se cala também. Senão você peca. E não cessa. Aí essa prova que é para ser alguns meses, ou dias, ou semanas, fica eterna. Porque você não se cala, você murmura, você reclama, você questiona a Deus, é reprovado, faz igual o povo de Israel, fica andando em círculo, até morrer no deserto. Deus faz exatamente o que Ele quer, tanto no céu quanto na terra. Efésios 1, do 11, lemos assim: nele também fomos feitos herança, predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade. A verdade, gente, é que há uma multidão de pessoas fora da vontade de Deus. E aí elas cercam as igrejas, lotam as igrejas, pensando que o problema está na igreja, e ficam cambiando, mudando de igreja. Vou para outra igreja lá, vou fazer uma campanha. Vou lambrecar minha cara com óleo cheiroso. Talvez seja aquele pastor lá que é muito ungido. Nenhum pastor, por mais ungido que seja, tem autoridade para mudar a vontade de Deus na sua vida. O grande problema é que nós não vivemos a vontade de Deus. Mas como viver? Você tem que conhecer. Não é difícil, você viu lá. Se você permeia, permanece, foca na forma cultual, em ouvir a vontade de Deus, o povo perece por falta de... Você tão logo, você cria uma raiz, e você vai vivendo a vontade de Deus. E quando eu estou fora da vontade de Deus, aquilo que é para ser uma poda, para começar um novo ciclo, para começar uma nova estação e dar certo, fica infinito. É o povo de Israel que não fazia a vontade de Deus, ficaram andando em círculo no deserto, até todo aquele povo murmurador morrer. Nunca viver a vontade de Deus, nunca entrar em Canaã. Sou eu que sei os planos que tenho para ti, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança que você deseja. Meu irmão, você acha que você quer o melhor para você? Você não tem noção do que Deus tem para você. O que Deus tem para você é muito melhor do que o que você pensava ser bom para você. O detalhe é que nós não gostamos de passar pelo processo. Então a conclusão é esta: há uma vontade de Deus que Ele faz acontecer perfeitamente. Ele opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E há uma vontade de Deus que pertence totalmente a Ele, que nenhuma pessoa pode mudar qualquer consequência dessa vontade. Qualquer evento, qualquer circunstância, qualquer tempo, qualquer situação, se essas forem a vontade de Deus, ninguém pode mudar. Não adianta você ir lá e falar, Senhor, muda isso. É uma vontade de Deus para Ele, Deus praticar, e uma vontade para Deus, para nós praticarmos. Segundo lugar, depois de falarmos a vontade que Deus tem para Ele, Deus praticar, soberana, vamos à vontade de Deus para nós praticarmos. É bastante claro que no plano humano, Deus tem uma vontade perfeita a ser realizada. E essa vontade, em sua maioria, não está sendo feita. Veja bem, a vontade de Deus que Ele faz, que Ele fará, com toda a ajuda do homem ou não, Ele vai fazer. Porém, a vontade de Deus para o homem realizar, agora veja, a vontade de Deus para você realizar, na maioria das vezes não está sendo realizada.
Qual é a vontade de Deus para o homem então? Existem na Bíblia, olhe bem para mim, 6 vontades em toda a Bíblia. Existem 6 vontades para o homem praticar. O que passar dessas 6 vontades aqui não são vontades, são direção do Espírito. Eu vou falar na quarta-feira. Ser dirigido pelo Espírito para as coisas do dia a dia. Nós confundimos isso como, será que é da vontade de Deus esse namoro? Será que é da vontade de Deus esse casamento? Será que é da vontade de Deus sair dessa igreja? Eis aí uma coisa que as pessoas fazem sem pensar. Isso não é chamar de vontade de Deus. Vou te dar um exemplo. Em Campo Largo tinha uma irmã, muitos anos atrás, que ela deu um carro para o filho. Esses carros antigos, e o filho rebaixou o carro e meteu um pneuzinho, daquele pneuzinho fininho, de Playboy. E ela olhou para aquele pneu, ficou assustada com aquele pneu, falou, esse pneu aí não está certo nesse carro. Isso aí é um carro errado. E ela ficava incomodada com aquele pneu do carro que ela deu para o filho, o carro, né? Falei, Irene, faz o seguinte, ora a Deus e pergunta se Deus quer ou não quer esse pneu. Pneu bem fininho, rebaixado. Ela falou, mas Deus vai se meter nisso? Falei, não tem coisa pequena demais para Deus. Isso não se chama vontade de Deus, gente, se chama direção do Espírito. Ela foi orar a Deus e orou, Espírito Santo, é assim que a gente faz. Eu preciso de uma direção do Senhor para essas coisas. O pneu do carro do meu filho. Às vezes você acha que suas demandas são pequenas demais para Deus. Não são. Mas isso não é vontade de Deus. Você não pode confundir. Isso é direcionamento, a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco para nos dar direção para as coisas da vida, para o seu cotidiano. Está ali claro, o nosso ajudador, o nosso conselheiro. Ele é o nosso conselheiro, ele que nos dá conselhos. E essa voz do Espírito vem lá dentro. Como é que eu sei? Eu sinto paz no coração ou não sinto paz no coração. E ainda assim tem uma dificuldade muito grande, porque enganoso é o coração do homem. Então às vezes você pode falar, eu sinto paz, mas o seu coração está enganando você. Quando é que você sabe que o Espírito Santo está lhe dirigindo a algo? Depois de muito tempo de oração. Você não pode fazer nada, não faça nada sem orar. Se você está tomando uma decisão e não orou o tempo suficiente para ela, a chance de você estar em rebelião contra Deus é de mais de 90%. Só o fato de você tomar uma decisão, ainda que coesa e certa, sem ter consultado a Deus, já é rebelião. Você entende o que eu estou pregando? Então a Irene foi lá e falou, Senhor, eu troco ou não troco o pneu do meu filho? Ela foi viajar, porque ela é professora em Curitiba. De Campo Largo a Curitiba, ela viajando, parou no sinal. De repente, quando ela para, o cara do sinal vem com um folhetinho. Troque o pneu. Mas mais descarado do que isso, irmão. Ela pegou o boleto e falou, troca o pneu em 24 vezes. Ou seja, não era para deixar aquele pneuzinho sem vergonha no carro. Que o menino ia estourar o pneu, ia ser mais perigoso e etc. Então eu aprendi a entender como que funciona a voz do Espírito dentro de mim. Primeiro você gasta tempo orando. Depois vem a paz no coração. Ah não, eu estou em paz. Estranho. Existe uma coisa que se chama consultar o Espírito Santo e orar. Então, consultei agora, ele está falando. O Espírito Santo dá uma canseira na gente. Primeiro que ele quer que você ore muito por isso. Então seria muito cômodo para mim. Orei, tá, faz. Opa! Ele não é um guru. Ele é um Deus de relacionamento. Então ele não é um guru para você ir consultar ele e receber. Você precisa gastar tempo em oração por qualquer coisa, seja maior ou seja menor. Vou te dar um exemplo simples. Nós temos a escola de profetas agora em novembro. Praticamente lotada ali as pré-inscrições. São 1000 e alguma coisa. Quase 1100
pessoas se inscrevendo na escola de profetas. E eu fui orar a Deus. Falei, Senhor, eu não quero que essa escola seja muito cara a ponto de ter muito lucro. Passei para o pessoal. E eu orando a Deus, falei, qual é a sua vontade para nós? Ela vai ser em Sumaré, na Estância Árvore da Vida. É um resort lá. Então é evidente, é mais caro. Qual é o limite, Senhor, do que eu posso levar o valor das coisas? Ele me deu todos os limites. Então eu falei para todo o pessoal da nossa equipe, falei, não ponha acima disso para não ter muito lucro. Deus tem um limite. Comércio não é pecado. Lúcifer não caiu pelo comércio, ele caiu da multidão de comércio. Ele exagerou. Não é pecado vender um livro. Não é pecado ter um negócio. É pecado exagerar. E Deus nos deu os valores certinhos do valor das inscrições, porque é o café da manhã, almoço, janta. Tem gente que quer um quarto só para ele, tem gente que quer um quarto para ele e para a esposa, um quarto para ele, para a esposa e para o filho. Então tem várias categorias. Falei, vamos ao limite. Então foi me dito, mas você sabe que aí você não vai ter lucro, né? Falei, não, vamos ao limite. Em primeiro lugar é obedecer a Deus. Isso se chama direção do Espírito para tudo. Agora, a vontade de Deus, preste atenção que esse é um conceito que você talvez não sabia. Deus não vai se meter, por exemplo, esse casamento é de Deus ou não é? Você pensa o seguinte, pensa que eu teria 5 filhos. E chega uma menina, os 5 são homens, chega uma menina e fala, eu quero casar com um de seus filhos. Qual que é o mais indicado? Eu ia falar assim, todos. Como é que eu vou falar assim, esse filho é melhor, esse é pior? Nenhum pai faz isso. Então imagina que Deus vai dizer para você assim, ó, aquele meu filho é mais de Deus do que aquele meu filho. Cabe a você ter o quê? Direção do Espírito, perguntar para o Espírito e ficar atento aos alertas. Tem coisa que Deus não vai te falar. Ele não vai te falar. Mas você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Para saber qual é a direção do Espírito. Eu estou no trabalho, preciso tomar essa decisão. Aí você fala, qual é a vontade de Deus? Não, você tem que perguntar, qual é a direção do Espírito? A vontade de Deus, biblicamente falando, tem 6. Não tem mais que isso. Quando nós vamos na Bíblia, você encontra 6 vontades de Deus ali que permanecem. Primeira vontade de Deus. Depois eu prego para você sobre direção do Espírito. Como ser guiado pelo Espírito Santo. No dia a dia, nas coisas pequenas. Agora vamos falar das coisas macro. 6 vontades de Deus, que não vai mudar, está ali na Bíblia. Primeira vontade de Deus. É da vontade de Deus que você seja salvo. Liberto do pecado, da morte, do julgamento e do inferno. Que você seja resgatado da condenação eterna. Então a vontade de Deus é que você seja salvo. 1 de Paulo a Timóteo 2, versículo 3 diz assim: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Deus. 2 de Pedro 3, versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o considerem por demorada. Eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida. Olha, ela vai vir na hora certa. Mas Ele é paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas é da sua vontade que todos venham a se arrepender. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você se arrependa. Porém, há uma série de fatos no Novo Testamento. Isso se torna claro com essa expressão que nós usamos de vontade de Deus. Em Marcos 3, Jesus está nos ensinando em um determinado lugar. E sua mãe e seus irmãos chegam. E eles estão fora daquele lugar aonde ele está pregando. Eles o chamam
E Jesus está no meio de uma multidão pregando. Essa multidão está fechando Jesus e a sua família não consegue chegar perto dele. Mas em Marcos 3:32 diz assim: havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Um garotinho de 12 anos. Jesus respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? Você é doido, pai. O que ele está falando? E olhando ao redor para os que estavam assentados à sua volta, ele disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Aqueles, pois, que fazem a vontade de Deus é da minha família. Olha que gravidade esse texto. Se Jesus falou isso para a mãe dele, que quem é da família dele é quem estava sentado ao pé dele, ouvindo, é quem praticava a vontade, o que ele diria de nós? Ele disse: se você quer saber quem é da minha família, vocês deveriam estar aqui assentados junto a eles aqui, ó, me ouvindo pregar. O que vocês estão fazendo? Se Jesus falou para os irmãos dele, para a mãe dele, que ó, vocês têm que entender que minha família é quem faz a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus? Eu já lhe disse no início que você tem que orar: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Porque Jesus está deixando claro aqui, se ele disse isso para a mãe e para os irmãos dele, o que ele dirá de nós? Em certo sentido, Jesus está dizendo: não reconheço relações terrenas, a menos que seja de acordo com a minha vontade. Eu não reconheço família, Jesus está dizendo, que estão fora da vontade de Deus. Pancada, né? Quem está fora da vontade de Deus, de acordo com esse texto aqui, ó, não faz parte da família de Deus. Fui eu que disse? Quem disse? Jesus que disse. A única relação com Deus que importa é que você esteja fazendo a vontade dele. O próprio Deus diz isso em Mateus 17:5. O pai dizendo para o filho: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Por quê? Porque Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Então isso dava prazer a Deus. Você parou para pensar quantas pessoas já poderiam ir para o céu, porque um ou outro iria obedecer a Deus no seu chamado? Ou quantas pessoas deixaram de ir para o céu porque alguém deixou de obedecer a Deus em seu chamado? Pessoas que tomam decisões sem consultar a Deus, sem gastar um tempo de oração até vir a voz do Espírito. É se pôr contra Deus. No Sermão do Monte, Jesus disse essencialmente a mesma coisa. Mateus 7, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não fizemos isso, aquilo, curamos, profetizamos, expulsamos demônios? E ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. O que quer dizer? Vocês não são da minha família, nunca praticaram a minha vontade. E logo antes ele diz: quem entrará no reino de Deus? Então ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Quem vai entrar no reino de Deus? Observa o termo: mas todo aquele que fizer a vontade do Pai. Irmão, eu não sei você, eu quero fazer a vontade de Deus. E todos os dias quando eu vou orar eu falo: Senhor, sonda-me, vê se há em mim alguma coisa que eu pratiquei que lhe deixou chateado, para eu lhe pedir perdão. Vê, Davi disse: quem consegue ver os próprios erros? Eu fiz alguma coisa que não foi do teu agrado, respondi de uma maneira errada algum momento de prova, fui errado
em alguma vez, se fui, se fiz, me lembre que eu lhe peço perdão, eu me arrependo. O que eu não quero é ficar fora da sua vontade. O que eu não quero é fazer coisas que o Senhor não gosta. Porque eu quero fazer parte dessa família. Então, qual é a vontade do Pai? Neste caso, que você abrace Jesus. Nessa primeira vontade, que você ponha a sua fé salvadora em Jesus. Que você olhe para Jesus, que essa é a primeira vontade registrada na Bíblia. Que você olhe para Cristo e seja salvo. Então, de certa forma, não contribuir com essa salvação na minha vida é me colocar contra Deus. Primeira de João 2,17 diz: ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Levanta a sua mão e agora diga: me ensine, Senhor, fazer a sua vontade. Eu quero ser parte dessa família. Aquele que faz a vontade de Deus, segundo o termo aqui, tem vida eterna. Que vontade de Deus? A vontade de Deus para se entregar ao Filho e ser salvo. É a primeira vontade. Em João 6,32 diz: pois eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Nem Jesus fez a vontade dele, nós estamos falando de Deus. Deus que se fez carne, nem ele fez a vontade dele. O que acontece hoje de gente casando, descasando, indo e pondo, comprando, fazendo, acontecendo, sem consultar a Deus e se colocando em uma missão suicida contra Deus. Se o diabo está contra você, tem Deus que protege. Se um outro homem está contra você, tem Deus que protege. Mas se Deus estiver contra você, quando é que Deus fica contra alguém? Ora, quando ele não está fazendo a sua vontade. Literalmente, você tem um senhor e você é um servo. Então você está aqui para obedecê-lo. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, Jesus falando, mas daquele que me enviou. Porque a vontade do Pai é que aquele que vê o Filho nele, é que aquele que vê o Filho e nele creia, tenha a vida eterna. Então a vontade de Deus é o seguinte: vamos contribuir com a vontade de Deus. Primeira delas, não atrapalhe a sua salvação. Qualquer coisa que você fizer atrapalhando a sua salvação, você se coloca contra Deus. Então a vontade de Deus é que todo aquele que tem o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não depositou nele a vida eterna, entenda, você precisa fazer isso para estar de acordo com a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, a vontade de Deus é que você creia em Jesus e seja salvo. Então, nenhuma pessoa, qualquer pessoa que rejeita o Filho, que não crê em Jesus, pode conhecer a vontade de Deus. É inútil procurar a vontade de Deus se você não é salvo. 1 Coríntios 2,9 diz assim: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem. Há coisas que aos homens não pode ver. Há coisas que não podem ouvir e não podem saber. O que eles não podem saber? Prossegue o texto. Tudo aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Esse texto é tremendo. Há coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem. O resto do texto diz: é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Interessante que Deus tem coisas tão maravilhosas para nós, mas Ele não vai revelar agora. Ele vai deixar acontecendo. Porque se Deus conta o que Ele tem para você, você conta para o diabo. E quando é que você conta para o diabo? Quando você conta para o outro. Para o outro. Aí o diabo vem e sabota a vontade de Deus na sua vida.
Só que uma coisa você tem que pôr na cabeça: Deus tem o melhor para mim. Não subiu ao coração do homem o que Deus preparou para mim. Você precisa confiar em Deus. Hoje pode que tudo está parecendo ruim, sem esperança. E dá aquela sensação de medo, de pânico. Você imagina que tudo vai dar errado porque está dando errado. Mas quando você confia e começa a colocar em Deus a sua confiança, Ele começa a te dar convicções e certezas do amanhã. Em segundo lugar, a segunda vontade de Deus. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Essa é poderosa. Primeiro, Deus quer que você seja salvo. Segundo, Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. E se você atrapalhar esse processo de ser cheio do Espírito Santo, ou não se preocupar com o fato de ser cheio do Espírito Santo, isso te coloca numa rota de colisão contra Deus. Você está indo e Ele vindo. Ou você está vindo e Ele indo. Vocês estão em lados opostos. Efésios 5:17. Olha a gravidade de não ser cheio do Espírito Santo, gente. É grave. Por isso não sejais insensatos. A palavra insensato é maluco. Mas entendei qual é a vontade do Senhor. Então, peraí. Primeira coisa diz: quem não entende a vontade de Deus é insensato. Mas aqui o texto vai revelar a vontade de Deus para a sua vida. Continua o texto. E não vos embriaguei com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos. Então presta atenção. É loucura não ser cheio do Espírito Santo. Porque é da vontade de Deus que você se preocupe com a sua vida espiritual. E eu não estou aqui falando, gente, jogando indireta, porque hoje o povo está assim, qualquer coisa que você fala é uma indireta. Eu estou pregando que é verdade. Se o Espírito Santo foi dado para servir de consolador, amigo, conselheiro, para termos comunhão com Ele, e eu não estou fazendo isso, não estou tendo essa comunhão, a culpa não é do Espírito Santo. Eu literalmente estou em uma posição de oposição. Eu decidi ficar no caminho oposto de Deus. Vamos lá, como se é cheio do Espírito Santo? Tem alguns ofícios naturais para isso. Vida de oração, leitura da Bíblia, buscar. Por que aqui a gente valoriza muito as buscas? Valoriza muito as reuniões espirituais. Lá em Campo Largo, sempre, ontem, sexta tinha oração aqui, teve oração em Campo Largo. Por que a gente se preocupa? Há uma característica na Graça Church, em todas as igrejas, se preocupar muito com a vida espiritual dos crentes. Por quê? Porque não tem nada para outra igreja fazer a não ser preocupar com sua vida espiritual. Tem igreja que se preocupa com o seu dinheiro. Você vai ver aqui que se você está com a gente já há algum tempo, você vai perceber que nós não temos outra mensagem. Sempre ela vai voltar para a sua vida espiritual, voltar para a vida de oração, voltar para a santidade, voltar para o arrependimento. Porque veja, imagine que eu sou um médico especialista em uma área. Se você vem à igreja, não é política que você quer ouvir aqui. Ou eu estou errado? Se você vem à igreja, não é sobre ciência que você quer ouvir aqui. Se você vem à igreja, tem que ter alguém aqui responsável, lhe instruindo e lhe ensinando sobre coisas espirituais. Eu sou o responsável a lidar com sua vida espiritual. Porque veja a gravidade disso. Não seja louco e irresponsável, mas entenda a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, eu oro, rogo, para que você pondere na sua mente. Se você está se aproximando de Deus ou não. Pastor, eu estou meio friozão.
Muita gente. O problema é você tolerar e achar isso normal. Não é normal estar frio e não procurar o Espírito Santo. Tiago diz que o Espírito Santo anseia por nós. Quer ver, ó? Romanos 8, versículo 9. Olha que coisa interessante. Diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Veja que o primeiro texto nós lemos, e ele deixa claro para você ser cheio do Espírito. No segundo texto diz que você tem que ter esse Espírito, senão você não é dele. E ninguém pode te dar isso. É só a sua busca, a sua fome por Deus que pode te dar isso. É só indo ao Senhor. Ninguém pode dar a você intimidade com o Espírito Santo. O máximo que a gente vai fazer é te instruir, te ensinar. Isso nos leva à terceira vontade de Deus para nós. Qual é a primeira? Vamos lá, qual é a primeira? Deus quer que você seja salvo. Qual é a segunda? Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Qual é a terceira? Deus quer que você seja santo. São 6 vontades de Deus registradas na Bíblia. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses 4, do 3 ao 8. A vontade de Deus para nós é esta. Quer ver? Vamos ler. Lê em voz alta. Portanto, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais dos pecados de fornicação ou prostituição, etc. Então, olha bem, isso aqui inclui pornografia, isso aqui inclui olhada, isso aqui inclui cobiça. Toda vez que eu me coloco no caminho oposto à santificação, eu me coloco em rebelião contra Deus. O texto diz, esta é a vontade de Deus, não é coisa de pastor, não é coisa de pastor rígido. Então, quando um pastor alivia a carga espiritual de alguém, ele está fora da vontade de Deus e arrastando uma multidão com ele para o inferno. Então, a seriedade do evangelho é vir aqui pregar. E a partir do momento que eu preguei, eu joguei a bola para você. Até não pregar, a responsabilidade era minha. A partir do momento que virou mensagem, a responsabilidade agora é sua. Entendeu? Se eu não pregar, como diz a Bíblia, quando você vê um justo, alguém pecando, e não alertá-lo do seu pecado e da vida pregressa que ele está perdendo, lhe digo que você dará conta do pecado que esse ímpio cometer, e do seu sangue eu vou cobrá-lo. Em outras palavras, até eu pregar, eu sou culpado. Se eu preguei, acabou. Você é culpado. Então veja, é da vontade de Deus, a palavra santo aqui é separado. A vontade de Deus na sua vida, em terceiro lugar, é que você seja separado do pecado. Há um conceito sobre santidade, que todo mundo imagina um santo com auréola. Talvez eu vou pregar depois aqui para você o que é santidade. Porque você precisa entender que até a vinda do Senhor, talvez no dia que Jesus voltar, você tenha cometido algum pecado. O que acontece com o crente é que ele não peca voluntariamente. Todo pecado que você comete depois que você conhece Jesus é sabido. Não tem inocência no pecado de crente. Crente não cai, ele vascaíno. Tem alguém torcedor do Vasco aí? Espero que não. Ih, rapaz, tem um corajoso ali atrás. Crente não cai, ele vai caindo. Agora nós vamos resistir isso aí. Não existe queda de crente, gente. Ele caiu porque quis.
Porque ele sabe o que é pecado, ele sabe o que é errado, tem o testemunho do Espírito no coração dele dizendo não, tem a consciência dizendo não. Eu tenho uma mensagem chamada a consciência do Espírito. Tem o Espírito Santo ali dentro. Todo mundo sabe o que ele está fazendo é errado ou não é. Se esse tem o Espírito Santo. Como eu disse e volto a repetir, nós somos rebeldes. Fazemos coisas sabendo que não vai dar certo, que vai dar errado, que não era de Deus. E depois corremos para ajudar, para remendar. A vontade de Deus para a sua vida é que você seja separado do pecado. Isso é o significado da palavra santo. Agora, o que isso significa em termos práticos? Quatro coisas. Primeiro, abster-se da imoralidade sexual. Segundo, no verso 4, mantenha seu corpo puro. Terceiro, no verso 5, não haja como os mundanos. Porque tem gente que é um elástico. Ele estica, né? Se ele está entre os ímpios, ele fala palavrão. Se ele está entre os crentes, ele fala normal. Eu não sei se é a vontade de pertencer. Só sei que tem uns que na igreja é um santo, em casa um santanás. Em quarto, não tirar proveito de outra pessoa. Você sabe que Deus não gosta de tirarmos proveito. Ninguém oprime ou engane seu irmão em negócio algum. Leia isso em voz alta. Então é pecado um crente, vai lá, vai fazer um negócio, o cara lá, um exemplo, não teve essa história aqui não, mas um exemplo. O camarada está divorciado, está sem dinheiro, está quebrado, e ele decidiu vender a casa dele pela metade do preço. O crente não pode comprar. Não pode. Ah, estou vendendo o carro pela metade do preço. Ou você compra pelo preço justo ou não compra. Você sabe que aquilo ali é uma situação de desespero? Não faça isso. Deus é julgador. Ah, se você não tem dinheiro para comprar pelo preço justo, não compre. Ainda que o outro esteja vendendo. Ou então, vender coisas. A gente viu aqui na época, quando a igreja estava sendo construída, que teve irmãos da igreja que cobraram mais caro do que irmão que não era da igreja. Nós tivemos que contratar gente que não era da igreja, porque o irmão da igreja quis cobrar 2 vezes mais caro o serviço. Gente, o senso moral de Deus deveria reger o mundo. Isso aqui não é só para crente, isso aqui é de gente honesta. Então você veja aí, ó, a ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é o quê? Vingador de todas essas coisas. Agora você põe para pensar aí, por que a vida de um monte de gente não vai para frente? É a vingança de Deus, enganando as pessoas, sendo errado em muitos negócios, negócios ilícitos. Não vai. Não vai. 1 de Pedro 4:2 diz, para que no tempo que ainda nos resta na carne, não continueis a viver para os desejos dos homens, mas para a vontade de Deus. Perceba que todos os que entregam ao pecado, e não é só pecado sexual, pecado moral, tem pecado também da desonestidade, como você viu aqui. Todos os que se entregam a isso estão fora da vontade de Deus. Ele diz, para que no seu tempo que ainda nos resta na carne, continueis a viver. Viva para a vontade de Deus. Então, praticar essa vontade de Deus, que é a nossa santificação, não praticar ela tem algumas punições.
E não praticar essa vontade, que é a nossa santificação, é estar em rebelião contra Deus. Verso 6 de 1 Tessalonicenses 4 diz assim: o Senhor é vingador de todas essas coisas. Se você não consegue acabar com o pecado, e eu acho muito difícil, vá ao Espírito Santo, que lhes ajuda nas suas fraquezas, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Tudo se resume à comunhão com o Espírito Santo. Quarta vontade de Deus para nós. Deus quer que você seja submisso. 1 de Pedro 2:13. Eu vou deixar a Bíblia falar. Vamos lá? Sujeitai, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer o rei como superior, ou qualquer, pode continuar, quer os governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Bom, vamos lá, presta atenção. O teor do texto aqui está dizendo: todo mundo que eu coloquei sobre uma autoridade, você deve se sujeitar. Você deve se sujeitar. Mas eu tenho que sujeitar o Lula? Tem. Quando é que você deixa de sujeitar o Lula? Quando ele vai contra os princípios bíblicos, dentro de uma perseguição, e você tiver que fazer uma escolha entre os princípios de Deus e os princípios do Estado, saiba que você tem que fazer a escolha pelos princípios de Deus. E a Bíblia diz: e aí passa a ser da vontade de Deus o seu sofrimento. Porque você passa a não ter uma escolha, como tem na Coreia do Norte, como tem na China, ou em outros países por aí que é proibido o evangelho. Os crentes passam a estar em desobediência ao Estado, mas em obediência a Deus. Então tem pessoas que quando você vai falar de submissão, elas dão um pulo, né? Tiago 4, versículo 7. Veja os níveis de submissão que temos na Bíblia. Tiago 4 e 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então aqui nós temos um teor interessante. A única maneira de resistir o diabo é sujeitando a Deus. Pastor, o diabo está fazendo uma bagunça na minha vida. Então você tem que aprender a sujeitar a Deus. Se você sujeita a Deus, você resiste o diabo e ele foge. Talvez eu estou lhe dizendo aqui coisas simples que mudam e devem mudar a sua vida para sempre. Aqui está a resposta que boa parte de vocês estava perguntando: por que algumas coisas acontecem comigo? Por que algumas coisas acontecem acolá? Se sujeitem ao Senhor. Sujeitai-vos à autoridade espiritual. Obedecei a vossos pastores. Acha para mim esse texto. Obedecei a vossos pastores, Hebreus. Porque eles dão conta da sua alma perante Deus. Então, primeiro nós sujeitamos a Deus. Segundo veja, sujeitamos a Hebreus 13 e 17. Segundo, nós sujeitamos aquele que Deus colocou como nossa autoridade. Se você vai no hospital, quem é a sua autoridade? Médico. Se você está trabalhando na cidade e etc., quem é a sua autoridade? É o prefeito. Depois tem o governador. Se você trabalha em algum lugar, é evidente que sim, o seu patrão é sua. Dentro de casa, seu pai, sua mãe é sua autoridade. Mas quando a pessoa chega na igreja, ela não quer ter autoridade, não. Lê em voz alta, vai lá. O que tem de pastor pastoreando gemendo? Veja bem, não sou eu que estou rogando para mim, para o pastor João, para o pastor Fernando, o negócio de obedecer a pastor, não, gente. Eu nem gostaria de falar isso, porque tem gente que pensa que você está agora se autodefendendo. Não, eu estou falando para você o que está na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que, mas aquele pastor, eu não sei o que, não sei o que. Veja bem, o fato de você obedecer o pastor tem o mesmo princípio de obedecer o patrão. Tem o mesmo princípio, você me obedece no reino espiritual. Eu não tenho nada a ver com sua vida particular, com o carro que você comprou, com a casa que você comprou, o trabalho que você vai trabalhar. O máximo que vai acontecer é você vir pedir oração para que dê certo alguma coisa.
O meu papel é lidar com você espiritualmente. Se você estiver indo para o inferno, estiver com um pecado, e eu descubro esse pecado. Se você está indo para o inferno, cometendo um pecado, e eu não sei, você vai para o inferno. Se você está cometendo um pecado, e eu sei, e não prego contra, eu e você vamos para o inferno. Então, quando a Bíblia Sagrada fala da vontade de Deus, que é você sujeitar as autoridades, ela não diz a autoridade. Então não tem uma autoridade que você escolhe obedecer e a outra não obedecer. As autoridades foram constituídas por Deus. Não há autoridade que Deus não constituiu. Todas elas. Ai, mas até o Lula que está lá, a partir do momento que ele ganhou, você tem a obrigação de orar por ele e se sujeitar. A não ser que a lei que ele colocar venha contra os seus princípios bíblicos. Até lá, tem que se sujeitar. Me lembro na época do Covid, da vacina, o que tinha de igreja, falando contra a vacina, falando para o povo não vacinar. Teve pastores que pegaram comprovante de vacina falso. Ixi, só o que nós vimos, né, Jean? Eu, minha esposa, a gente viu pastor que não tinha comprovante nenhum de vacina. Chegou no lugar, não podia entrar. 3 minutos depois ele aparecia com comprovante com 3 doses. Isso é errado, gente. Isso é desonesto. Isso é pecado. Ah, mas a vacina isso, a vacina aquilo outro. Não estou lidando com essa questão que você pensa. Aqui nessa igreja, nós falamos desde o início. Vamos obedecer tudo. É hora de fechar? Fechamos. Hora de abrir? Abrimos. Hora de não ter nada? Não teve. Hora de fazer? Fizemos. Se fomos prejudicados, evidente, em muitas coisas. Eu acho que as igrejas foram prejudicadas. Mas fizemos o possível a obedecer o Estado. Mas nós decidimos a obedecer certa autoridade e certa autoridade não. Ah, mas esse pastor está fazendo coisa errada. Quem pôs ele ali vai cuidar dele. É Deus, não foi Deus que pôs? Então Deus vai cuidar dele. Pode ficar tranquilo. No entanto, a Bíblia deixa claro que existe autoridade espiritual. Existe ou não existe? Existe autoridade espiritual ou não existe? Então a autoridade espiritual está aí. Para orar por você, para ser bênção na sua vida, para te ajudar espiritualmente. E nada mais que isso. Para ser bênção mesmo. Sujeitai-vos uns aos outros. Hebreus 13, 7, Hebreus 13, 17 diz para nos submetermos às autoridades espirituais em nossa vida. Então a Bíblia é claro. Isso nos leva em quinto lugar. Deus quer que você sofra fazendo o bem. Como eu já te disse, 1 de Pedro 3 e 17 diz, porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que fazendo o mal. Vou te dizendo, é vontade de Deus que eu sofra? Não é nesse sentido não. É vontade de Deus que se eu tiver que fazer uma escolha entre fazer algo certo e sofrer, e fazer algo que não é certo, não sofrer, é da vontade de Deus que você sofra. Aí entra a questão da perseguição. Se eu tiver essa escolha, olha, não tem escolha. Se você negar a sua fé, ou se você fizer isso, você vai se dar bem. E se você fizer isso que é honesto, que é claro, mas é honesto, você vai se dar mal, você vai perder o emprego. Você vai dizer o quê? É da vontade de Deus que você perca o emprego. Mas não faça coisa desonesta. É esse sentido do texto aqui. Quem entendeu aí? Então, por exemplo, o crente vai ganhar um monte de dinheiro arrumando um trabalho lá que não é honesto. É da vontade de Deus que você fique sem trabalho nesse caso. E em sexto e último lugar, é da vontade de Deus que você seja grato. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5 e 18. Seja grato por todas as coisas. Aqui eu concluo a mensagem da manhã. Seja grato por todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus. Gente, se tem uma coisa que Deus é vingador, é pela ingratidão. E se tem uma coisa que nós erramos sem perceber,
uma grande maioria de nós, é a gratidão. Deus leva em conta a gratidão. Em tudo dá graças, alegria constante, oração constante, cheios de constantes agradecimentos. Você deve todo dia dar graças a Deus. Agradecer a Deus por tudo que Ele faz na sua vida. Não murmurando, não questionando. Seja grato com aqueles que foram bênção na sua vida. Com aqueles que lhe ajudou, com aqueles que contribuiu. É da vontade de Deus que você seja grato em todas as áreas. Então perceba que não há mistério na vontade de Deus. Ela é muito clara. A vontade de Deus é que você seja salvo. A vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus é que você seja santo. A vontade de Deus é que você esteja debaixo de uma autoridade e se submeta a ela. A vontade de Deus é que você sofra fazendo o bem, se tiver que fazer uma escolha entre o bem e o mal. E se o bem lhe trazer sofrimento, então você já tem a resposta. Não precisa nem orar. Vou orar a Deus sabendo essa vontade. Se fizer o bem e for lhe trazer sofrimento, não precisa nem se orar. Se o bem for trazer sofrimento e o mal for errado, é da vontade de Deus que você sofra. É da vontade de Deus que você tenha um coração grato. Então essas 6 questões estão na Bíblia, como praticar a vontade de Deus. Quem o fizer estará no centro da vontade de Deus. Quem não fizer não se enquadra nisso, está fora da vontade de Deus. E como aprendemos, não faz parte da família de Deus, não tem intercessão do Espírito e não entrará no reino dos céus. Fique em pé no seu lugar.